Enoque na Bíblia. Enoque faz parte da genealogia de Cristo, segundo o Evangelho de Mateus. Dentro do livro de Gênesis, ele é o sétimo depois de Adão, e pelo fato dele ter andado com Deus, foi arrebatado sem ver a morte. Enoque, segundo o livro dos Hebreus, é aquele que, por conta de sua fé, crença, devoção e obras, não pôde experimentar a morte. O livro de Judas faz uma citação direta a Enoque, dizendo que ele será um dos milhares de santos que voltarão para fazer juízo na terra. Sem sombra de dúvidas, ele foi um profeta e tanto, considerado um escriba da retidão. Mas como ele pode ser considerado um escriba sem ter deixado nenhum livro? Pois é, apesar dele ser considerado um escritor bíblico, existem 2 livros atribuídos ao seu nome, o livro de 1 Enoque e o livro Mistérios de Enoque. O livro de 1 Enoque traz informações históricas relacionadas à vida do profeta, a história dos 200 anjos e os gigantes. Também há nesse conjunto de livros informações astronômicas, no denominado livro astronômico, além de existir nessa mesma obra de 5 volumes, informações relacionadas a grandes profecias, alegorias simbólicas e coisas relacionadas à vida de Matusalém e Noé. Foi do livro de 1 a Enoque que provavelmente Judas retirou aquele texto. Vejo Enoque com milhares de seus santos, vindo fazer juízo contra os malfeitores na terra. O livro de 2 Enoque, por sua vez, narra as viagens que ele fez aos 10 céus, as outras dimensões, outros mundos, conforme a linguagem contemporânea. É nesse livro que há uma passagem em que o próprio Cristo explica a ele como os seres humanos foram criados, dizendo que foram utilizados materiais das águas para criar o sangue, das pedras para criar os ossos, a carne da terra, seus olhos do sol, sua inteligência e vivacidade dos anjos e da nuvem, suas veias e os seus cabelos das plantas da terra, a sua alma e o seu espírito dos ventos e do sopro de Deus. A literatura enoquiana é grandiosíssima. Há menções diretas e indiretas dela em toda a Bíblia, livros canônicos e apócrifos. Nos livros canônicos, vemos citações diretas nos livros de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 ao 22, que vão contar a história dos anjos aprisionados por causa do pecado, e na Epístola de Judas, onde é dito um comentário pelo escritor, que compara os pecados dos anjos caídos com os pecados de Sodoma e Gomorra, aquelas 2 cidades da terra de Canaã. Sobre os livros apócrifos, vemos menções aos pecados desses anjos nos livros do Testamento de Rubem, Apocalipse de Baruque, Conto dos Patriarcas e Targum de Jerusalém. Também existem menções e concordâncias às coisas apresentadas pela literatura enoquiana em textos apócrifos, os denominados livros dos gigantes, a Ascensão de Isaías, Apocalipse de Elias, que afirma ser Enoque uma das testemunhas que voltarão à terra. Os textos do livro de Enoque, mais antigos, são datados dos séculos I e dos séculos III a.C. Eles foram encontrados nos conjuntos de obras que foram encontradas em cavernas do Mar Morto, os denominados pergaminhos do Mar Morto. Contudo, existem textos antigos da literatura enoquiana sobre a posse dos judeus etíopes, os judeus da Etiópia, os quais reclamam até os dias de hoje a ascendência genética ao rei Salomão. Atualmente, as igrejas católicas orientais da Etiópia e da Grécia utilizam parte dos livros de Enoque em seu cânon bíblico.